Seja bem-vindo ao podcast do Hangar Café. No episódio de hoje, você vai conhecer a história da primeira mulher a receber o brevet de piloto na região centro-oeste do Brasil. Então, pegue um café e seja bem-vindo a bordo. Imaginemos o contexto dos anos 30 no interior do país. As velhas oligarquias consolidadas controlavam toda a vida política, econômica, social e cultural das cidades interioranas. Em suas regiões de influência, estabeleciam o estamento das pessoas e das famílias conforme a função que exerciam, e até os seus comportamentos. Assim era o contexto daquela época na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano, em que vivia a jovem Lígia de Bastos Oliveira, nascida nos idos da década de 1920. Filha de um promotor público, figura considerada de grande relevância para a época nos meios sociais e, portanto, bem afinado com os costumes impostos ao lugar pelas oligarquias locais. Felizmente, o pai de Lígia viu o mundo com outros olhos. Quando aos 5 anos de idade, em 1927, avistou pela primeira vez um avião cruzar os céus de sua cidade natal, rumo a Jataí, pilotado pela também mulher, a aviadora Anésia Pinheiro Machado, Lígia decidiu que aprenderia a voar. Ainda jovem, resolveu ingressar na primeira turma do recém-fundado Aeroclube de Goiás, na nova capital do estado, Goiânia, contrariando tudo e todos. Recebeu de seu pai o apoio para vestir o macacão, característico de quem lidava com máquinas, graxa e óleo, como eram os pilotos da época. Alvo de críticas por parte da alta sociedade goiana por ingressar em uma atividade então exclusivamente masculina, Lígia foi contra a corrente, vestiu o macacão e pôs as mãos na graxa e nos comandos de voo. Com ela, outros 5 colegas, todos homens, estavam naquela primeira turma iniciada no ano de 1938, fundação do Aeroclube. Apesar de estranharem a presença de uma mulher, dedicando-se à pilotagem de aviões, deram-lhe todo o apoio e incentivo. Lígia compartilhava com seus colegas as dificuldades que tinham no curso, porque os recursos do Aeroclube eram escassos e manter os aviões voando era uma luta constante. Lígia recebeu instruções de voo em um Waco com motor de 115 HP, em um Fleet e em um Tiger Moth motorizados com 125 HP, além de um Porterfighter de 90 HP e um Aeronca de apenas 40 HP. Na frota do Aeroclube ainda havia um Bunker doado pelo presidente Getúlio Vargas. Essa diversidade de modelos de aviões caracterizava a situação dos aeroclubes do interior, que, embora contassem com jovens pilotos idealistas que se desdobravam para manter funcionando os cursos de pilotagem, enfrentavam dificuldades para racionalizar os meios aéreos e padronizar a instrução. Por isto, Lígia e seus colegas chegaram ao final do curso conhecendo apenas o imprescindível, a pilotagem elementar daquela variedade de aparelhos. Na época, além da pilotagem, os alunos aprendiam um pouco da mecânica básica de cada avião, pois pelo interior não encontrariam mecânicos de avião para solucionar qualquer pane que fosse. Por vezes os aviões ficavam parados por semanas, aguardando a chegada de peças encomendadas a fornecedores de São Paulo, o que atrasava a sequência da instrução de voo. As consequências de tais dificuldades, aliada à necessidade em se aguardar a vinda esporádica de um checador do então Departamento de Aeronáutica Civil, do Ministério da Aviação e Obras Públicas, sediado no Rio de Janeiro, fizeram com que Lígia e seus colegas só conseguissem receber suas licenças de voo em 30 de maio de 1940. A solenidade de entrega das licenças foi especial. Além do governador de Goiás, estava presente o renomado capitão piloto aviador do Exército, Lisias Augusto Rodrigues, pioneiro do Correio Aéreo Militar
e responsável pela abertura da Rota Aérea do Tocantins. Com este militar, a jovem Lígia fez vários voos para o norte de Goiás a bordo de aviões do Correio Aéreo, quando este a incentivava a continuar seus voos no Aeroclube. Contudo, lhe preveniu das dificuldades que encontraria para seguir uma carreira profissional na aviação, devido à sua condição de mulher. Mesmo assim, Lígia mudou-se para o Rio de Janeiro, onde tentou ingressar na aviação comercial. Não conseguiu nem mesmo em pequenas empresas de táxi aéreo. À época, era inadmissível mulher se profissionalizar na aviação. Assim, a pioneira da aviação goiana encerrou sua carreira como aviadora sem conseguir concretizar seu sonho de ser comandante de avião em uma grande empresa aérea. E não por falta de competência profissional, mas porque as barreiras impostas pela cultura vigente à época não lhe permitiram. Lígia esteve em Goiânia em 2002, quando foi homenageada pela diretoria do Aeroclube de Goiás em um aeródromo de aficionados pela aviação, conhecido por Clube das Águias. Na ocasião, teve a oportunidade de voar numa réplica de um Piper J3, um dos aparelhos que muito voou pelos céus de Goiás. Dona do brevet de número 1170, de 30 de maio de 1940, fornecido pelo Aeroclube do Brasil, Lígia de Bastos Oliveira marcou a história da aviação como a primeira mulher a se brevetar piloto de avião no Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado por ter viajado conosco. O podcast do Hangar Café tem sua construção realizada por Marcos Abreu e Newton Marcos Leone Porto.